Olá, amigos. Nossos cumprimentos a corações generosos que estão e estarão a nos assistir em mais um vídeo em que estamos gravando para pensar o Evangelho e a doutrina espírita. Nós vamos continuar com o nosso projeto de lançar vídeos de 25 a 30 minutos no máximo, para que os irmãos interessados em estudar a doutrina espírita e estudar o Evangelho possam se utilizar dessas gravações para então ir pensando cada vez mais sobre o Evangelho do Cristo, sobre a doutrina espírita como sendo o cristianismo redivivo, o Evangelho de volta, né? Jesus de volta. E hoje nós escolhemos para conversar com os amigos. Hoje nós escolhemos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é a obra basilar da doutrina espírita. Ele foi editado a 18 de abril de 1857 em Paris, na França, por Hippolyte Léon Denisard de Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec foi uma das encarnações que o nosso codificador teve nas antigas Gálias, entre os druidas. Ele teria sido um sacerdote druida, cujo nome lá nessa ocasião era Allan Kardec. Ele adota esse pseudônimo para comprovar ou confirmar a sua fé, a sua confiança na informação dos espíritos e também para que o livro dos espíritos fosse adquirido não pelo seu autor, como já ele, como o professor Rivail já era famoso, e sim pela curiosidade de saber o que dizia esse livro dos espíritos e quem seria esse Allan Kardec, coisa que mais tarde todos ficaram sabendo. Então, esse livro ele se constitui de perguntas e respostas, 1019 questões, com algumas notas complementares, com algumas perguntas ampliadas. Então, é um conteúdo bastante considerável de informações que vieram do mundo espiritual. E com este livro, nós então vimos que o Consolador prometido estava recebendo suas bases aqui na Terra. E deste livro, hoje nós vamos pegar a questão de número 392. Essa questão, ela vai tratar de um assunto muito interessante, porque nós, espíritas, somos reencarnacionistas, ou seja, nós temos a reencarnação como uma grande ferramenta que Deus se utiliza para permitir que seus filhos que precisam se redimir possam fazê-lo através da lei do retorno, né? Da lei que nós vamos e viemos para cá. Então, a lei da reencarnação é uma lei divina que foi pensada e divulgada por Jesus em vários momentos, principalmente quando ele vai, quando Nicodemos, né, aquele doutor da lei de Jerusalém, vai até ele para conversar com ele, e Jesus não usa minhas palavras. Ele começa dizendo que é necessário
nascer de novo, que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Ali ele estava anunciando a ideia da reencarnação. E depois ele vai dizer que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ele fala em dois momentos, usando dois verbos distintos. O primeiro verbo é o ver. Ninguém pode ver o reino de Deus, o reino dos céus, sem nascer de novo. Vejam que então ele está mostrando para nós, através até de um sentido físico, né? ver as coisas externas. Mas esse ver, ele vai, apesar dele ser lançado para fora da gente, né? Mas ele vai esperar que cada um se aprimore ao ponto de não apenas ver o que os sentidos mostram, né? Que a gente vá desenvolvendo esse sentido da visão para ir além das fronteiras materiais, ou seja, desenvolver uma capacidade perceptiva de poder enxergar atrás do fenômeno físico, aquilo que nós estamos vendo com os olhos físicos, poder entender o que há por trás de espiritual. Porque nós passamos a entender com a doutrina espírita e com Jesus e que a matéria é consequência da presença do espírito. Quem organiza a matéria é o princípio inteligente. Então, atrás de qualquer fenômeno, né? Estou olhando uma flor. A flor é o fenômeno físico, mas o que está estruturando por trás dela é um princípio inteligente. Eu estou vendo uma pedra, é uma percepção física bastante fácil, né? Mas por dentro nós temos grupos de átomos, uma força atômica, que essa força atômica ela é gerada pelo princípio inteligente que está ali na pedra, no ar, na água, no reino mineral. Então os irmãos poderiam perguntar, mas então na pedra também tem espírito? Então nós vamos pedir que os irmãos observem o cuidado que Kardec teve quando falou a palavra espírito. Então, quando nós encontrarmos a palavra espírito escrita com E minúsculo, então esse espírito não é um ser humano ainda, não é racional. Então, ali na pedra, nós temos um princípio inteligente que nós podemos chamar de espírito com E minúsculo, que um dia, no processo evolutivo, através dos milênios, esse princípio que está ali vai poder chegar a ser humano. Ele vai passar do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal. Então, é um processo que a gente chama de filogenético, né? Em que o princípio inteligente está caminhando, até desenvolver a capacidade de estar como espírito com E maiúsculo, né? Então, nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 23 e dali por diante, até a 75, tratando do espírito com E minúsculo. A partir das 76, os irmãos vão observar que ele já vai falar de espírito com E maiúsculo, né? E depois, na área humana, na faixa humana, de lá para cá, quando nós conseguimos, através dos primeiros homens, das primeiras manifestações humanas aqui na Terra, nós vimos que o homem foi avançando, né? Nós vemos, então, ele ir passando de espécie, de fase em fase, né? Até chegar no Homo sapiens sapiens. Mas ele vem lá de trás, dos primatas, né? Passando pelos neandertais, né? Passando pelos grimaldes, pelos Pithecanthropus erectus, até chegar na faixa nossa. Isso se chama para o espírito de evolução.
para o corpo, para as manifestações externas, podemos chamar de progresso, né? Então, irmãos, nós vamos vendo que nós estamos vindo de milenárias existências. Mas agora, as últimas que nós tivemos, né? Nós passamos por todos os continentes. Nós já vivemos na Austrália, já vivemos na Europa, já vivemos na África do Sul e na África do Norte, né? Onde uma parte é de negros, a outra parte é de brancos. Né? E nas Américas, então nós somos portadores, todos nós seres humanos, de conteúdos significativos, de culturas pelas quais nós passamos, onde então nós atuamos de acordo com os entendimentos da época, né? Então, nós fomos sendo aculturados pelos ambientes que nós participamos, e na medida em que vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos, digamos assim, filtrando, né, esse conteúdo, essas informações, e vamos saindo daquelas questões dogmáticas em que nós aprendemos pela igreja, né, onde aprendemos coisas que não podiam ser discutidas porque eram princípios ou pilares teológicos da igreja. Mas nós fomos avançando, né? Fomos aprendendo a pensar. Né? Então, nós tivemos grandes pensadores entre nós, inclusive Kardec foi um deles, Allan Kardec. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos uma história muito grande. Então, quando nasce uma criança, ali nós temos um corpo novo, mas temos um espírito antigo ali. Hoje a gente pode ver com as crianças aí, como elas já estão bem avançadas. Tem crianças aí que ensinam os pais, particularmente nas questões da tecnologia atual, né? Dos games, dos notebooks, né? Dos celulares. Eles dominam com facilidade, ou seja, eles já trazem um lastro tecnológico inconsciente. Eles não têm consciência daquilo, mas eles vão para pegar, ver se conseguem fazer e vão e fazem, né? Porque ele já tem um lastro. Mas então a grande pergunta, que é o tema nosso de hoje, é por que nós esquecemos o passado, né? Então, o título aqui é Esquecimento do Passado. E isso faz, irmãos, que muita gente rejeita a reencarnação, a lei da reencarnação, não aceita que já existiu, que já viveu em outras épocas, porque dizem eles, se isso fosse verdade, eu me lembraria. Aí sim, se eu me lembrasse, eu poderia isso e poderia aquilo. Lê do engano. Então, Allan Kardec faz uma pergunta para os espíritos, né? Porque essas 1019 questões aqui são perguntas feitas por Allan Kardec, mas respondidas pelos espíritos de luz, pelos luminares da espiritualidade maior. Então, nessa 392 aqui do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta é assim, ó: não pode o homem, nem deve saber tudo. Eu confesso para os irmãos que quando eu vi pela primeira vez essa resposta, eu fiquei, mas por que o homem não pode nem deve? Será que é mais uma proibição? Porque eu vim de outra orientação religiosa, né? Estou agora na doutrina espírita, mas há mais de 60 anos, mas eu tive a minha iniciação religiosa na Igreja Católica, né? Então, eu
conheci várias proibições. Pensei, será que aqui é mais uma proibição? Mas depois, claro, que a gente vai amadurecendo, a gente não para, né? A gente vai pensando e vai recebendo também de uma forma por inspiração, é quando os espíritos de luz podem soprar alguma coisa para nós, ou por intuição, que é quando nós buscamos no próprio patrimônio, lá no inconsciente nosso, que é do próprio espírito. Então, eu fui entender duas questões bem diferentes, exatamente por que nós não lembramos. Então, primeiro eu vi por que ele não pode. Então, verifiquei que essa questão de nós não podermos lembrar, eu chamei de aspecto técnico. Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. O que é a nossa memória? Né? Como é que se dá o registro das informações que recebemos e que vivenciamos? Elas se fixam no nosso consciente por frequências vibratórias. Elas são fixadas por uma frequência vibratória. Agora, neste momento, por exemplo, quem estiver me ouvindo vai estar registrando mnemonicamente, né, essas informações que eu estou passando numa determinada frequência. E claro que se não anotar, olha só, se não anotar o que eu estou dizendo, depois de algum tempo, nós não conseguimos lembrar do que ouvimos. Por quê? Porque quando ouvimos, nós estávamos vibrando numa frequência mais alta. E depois nós baixamos a nossa frequência. E a memória é um processo de sintonia. Por exemplo, se você quiser sintonizar uma emissora de rádio, você precisa colocar o dial, né, ponteirinho ali, na frequência, no número da frequência, 102,5 kHz, coisa parecida. Né? Se a gente tirar um risquinho dali, só tem chiaço. Então, os registros nossos do passado, lá quando nós estávamos naquela encarnação, lá nós tínhamos outro cérebro. O espírito é o mesmo, mas o corpo era outro, com outro cérebro, onde os registros lá se davam numa outra frequência. Então, para lembrar essas coisas daquela época, só entrando em sintonia com aquela frequência. É o que acontece na chamada regressão de memória. Com especialistas, é preciso, porque a doutrina espírita não recomenda isso, né? Mas quem quiser fazer, se encontrar um especialista criterioso, responsável, idôneo, pode fazer. Porque o que vai acontecer? Ele vai por um processo X, ele vai fazer com que você entre em contato com aquela frequência. E aí você vai trazer para cá. O que você lembra de lá vem para cá, para o nosso córtex cerebral, e a gente vai, então, citar aquilo que veio para a área consciente. Isso também, queridos e amados irmãos, também explica o sonho. Porque quando nós saímos pelo fenômeno fisiológico do sono, nós vamos com o nosso corpo espiritual, com parte dele, para outra dimensão. Ou seja, uma dimensão que vibra numa frequência diferente da nossa. Então, lá nós vamos registrar aquelas informações na frequência vibratória de lá. Então, quando voltamos e nos incorporamos novamente ao cérebro, ao córtex cerebral nosso, nós vamos estar sem aqueles registros. E aí não vamos lembrar daquilo lá. E os irmãos podem perguntar, e quando lembramos?
Quando lembramos é porque alguma coisa foi passada aqui para o nosso córtex, porque o córtex é onde estão registrados, né, as nossas memórias, o processo chamado mnemônico, né. Então, assim também são as nossas encarnações, assim também a vida presente. Se você for uma palestra, um centro espírita, porque nós precisamos entender que o centro espírita é como se fosse e é uma escola, né. Então você vai lá para aprender, você não vai como se fosse numa igreja, num culto, o que não quer dizer que não seja bom ir numa igreja e num culto, não é isso. É que quando você vai para uma escola, você precisa levar caderno, levar lápis, caneta, para anotar o quê? O que de importante aquele palestrante vai te falar. Isso vai ajudar na memória, porque a hora que quiser lembrar, olha ali, e aquilo te remete àquela frequência. Então, sempre nas minhas palestras, eu tenho pedido para os meus irmãos, por favor, tragam lápis e caderno, né? Porque a gente vai passar princípios, fundamentos, postulados, que precisam ser anotados, se é que nós queremos aprender. Ou então ainda estamos indo no centro espíritas como íamos na igreja. Ah, nós vamos hoje porque é dia de missa. No centro espírita não tem isso, né? É a mesma coisa que você for aqui para uma universidade, para uma escola, para um educandário material. Você precisa levar material, levar livros, levar, né? Então, na palestra não precisa levar o livro, né? Mas em casa é importante ter livros para poder estudar, não apenas ler, né? Outro dia nós estávamos comentando ainda sobre a questão da Bíblia, né? A doutrina espírita adota a Bíblia com certeza, mas só que não é para ser feito em forma cerimonial a leitura dela. Então, outro dia eu até assisti um pastor evangélico dizendo, teve a coragem de dizer: olha, irmãos, nós não devemos ler a Bíblia. Isso parece uma blasfêmia, né? Mas precisamos estudar a Bíblia. E assim nós também, na doutrina espírita, precisamos estudar a Bíblia e as obras que Allan Kardec deixou, que Francisco Cândido Xavier deixou. O Chico Xavier, só ele deixou quase 500 obras, né? Divaldo tem mais uns 100 números, né? A nossa irmã Ivone Pereira, né? O nosso irmão Raul Teixeira já tem também, e assim por diante. Então, nós temos vários autores espíritas encarnados e desencarnados, né? Então, é preciso que a gente possa aproveitar essas leituras estudando aqueles conteúdos, porque isso fica para o espírito. E é preciso que a gente não esqueça, amados irmãos e irmãs, que nós somos espíritos numa experiência humana. Nós não somos humanos numa experiência espiritual. Nós somos espíritos numa experiência humana. Estamos reencarnados aqui exatamente para trabalhar pela nossa evolução espiritual. Então, o que importa para o espírito é o desenvolvimento da inteligência, aquisição de conhecimentos e valores morais. Isso aí representa a verdadeira propriedade, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, podemos ver que o que não pode o homem é exatamente esse aspecto técnico da questão vibratória que nós não lembramos. E ainda voltando ao sonho, porque tem casos que a gente lembra muito bem, né, com detalhes. Aí entra uma coisa chamada, não é uma coisa, uma ferramenta chamada mediunidade, é que a maioria, Allan Kardec chega a dizer que todos nós somos médiuns, né? Então, só que alguns em maior incidência, uma força mediúnica maior, outros menores, né? Então, pela mediunidade, é possível fazer uma transposição daquela frequência para cá, para o nosso córtex,
Porque se nós lembramos, é porque tem registro aqui no cérebro, no córtex cerebral. Como é que isso foi feito? A gente sabe que tem todo esse mecanismo da mediunidade, onde os espíritos aproveitam para que a gente possa lembrar. Mas então ele diz aqui que não pode o homem nem deve. Então nós vamos para o segundo ponto. O primeiro é o não pode, nós já vimos que é técnico. E por que não deve? O não deve é moral. Como assim, Luiz? Explica melhor isso. Pois é, olha só, porque nós estamos reencarnados para resolver questões nem sempre muito boas de ser lembradas, né? Porque nós já cometemos tanto desatino nessas existências passadas, mas eu cometi, mas a minha esposa também cometeu, meus filhos também cometeram. Nós todos cometemos. Agora, os irmãos, imaginem se nós nos lembrássemos, se eu pudesse lembrar o que, é que eu fiz, a minha esposa pudesse lembrar o que ela fez, mas também o que eu fiz para ela. Os meus filhos que são colocados para que a gente possa se reaproximar. Né? Então, o não deve é exatamente a grande bênção de Deus para que a gente, no que tange aos relacionamentos, que a gente comece do zero. A minha esposa não sabe quem eu fui, eu não sei quem ela foi. Só nós sabemos que a lei de Deus é justa, nos coloca na família certa para resolver as questões que temos espirituais com esses integrantes dessa nossa família, né? E com aqueles que vão chegando na nossa família, porque nós temos a nossa família nuclear, né? Mas depois vamos ver uma família orbital, que são as famílias que saem do nosso lar. A nossa filha que casou com alguém que veio de fora, né? Formou um vínculo orbital que gira em torno do núcleo, que é a nossa, e estamos nos preparando para o terceiro ponto, que é a família universal, onde nós vamos ter que lembrar daquelas palavras de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, os irmãos podem observar, assim, como Deus foi misericordioso com todos nós, onde Ele oportuniza para nós esses reencontros para que a gente possa transformar desafetos em afeto. E se a gente lembrar ou pensar com quem eu tenho mais problemas, é fácil. A gente se relaciona mais fácil com um e menos com o outro. Onde estiver a maior dificuldade de relação, é ali que nós temos assim um trabalho maior a realizar. E para isso a gente aconselha a pedir ajuda a Jesus, que ele se prontificou, ele se disponibilizou, né, dizendo que quando estivermos oprimidos e sobrecarregados, que fôssemos a Ele. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Também temos que entender que Jesus não resolve as questões, Ele nos alivia. Como Ele diz, eu vos aliviarei. Né? Mas o alívio é uma coisa importante porque ele traz serenidade para nós, podemos raciocinar de uma forma mais lúcida, mais clara, para poder encontrar as soluções dos problemas que muitas vezes aparecem assim de difícil resolução. Então nós estamos agradecendo a atenção de todos, rogando a Jesus por todos os corações generosos que cheguem a nos ouvir e também pela humanidade, nossos irmãos em geral, que as bênçãos de Deus possam estar com todos. Muito obrigado e até breve.